Convido para compor a mesa a senhora Fernanda Regina Vilares, representando o excelentíssimo senhor Sérgio Moro. Convido o Procurador Regional da República do Ministério Público da União, José Robalinho Cavalcante. Convido o Defensor Público Federal da Defensoria Pública da União, o senhor Caio Paiva. Saiba que a Casa já iniciou a comissão especial do Código de Processo Penal. Inclusive, o relator principal, o deputado João Campos, que está numa audiência, mas daqui a pouco está chegando aqui. E eu sou um dos relatores parciais e fiquei com essa temática da audiência de custódia. Então, acho que o momento é muito propício. Então, tudo que for falado aqui nessa audiência, saiba, vai ser muito bem aproveitado para se criar a lei da audiência de custódia, se for assim o caso. Em termos de economia processual, não parece assim que a gente está... Esse formato da audiência de custódia, ele acaba sendo mais demorado, sendo mais custoso no nosso país. Uma das minhas emendas sobre a audiência de custódia dentro do Código de Processo Penal era restringir aos crimes contra a vida. Porque os crimes contra a vida, ele já causa por si só um clamor na sociedade. Lá em Manaus, que um policial de folga foi assassinado de maneira cruel, eram 4 elementos, e na audiência de custódia, né, mesmo causando todo esse clamor, e mesmo assim eles foram liberados na audiência de custódia. Isso causou um prejuízo, né, na imagem do judiciário gigantesco e na imagem da segurança como um todo. E essas notícias negativas que eu creio que acaba manchando esse instituto da audiência de custódia. Esses casos de criminosos, somente no crime contra a vida, não tem essa facilidade, né? Já que tem autoria, já que preenche os requisitos da prisão preventiva. Deputado, sobre aproveitar a audiência de custódia, como eu disse, eu acho que ela pode sim, na linha do que já existe para crimes de pequeno potencial ofensivo, ser utilizada para fazer um acordo e, de repente, desde logo começar a cumprir pena, se assim for feito o acordo. Mas esse julgamento de pronto, eu acredito que não seja a solução mais adequada, porque o processo ele tem seu tempo. Justamente validar o entendimento de que a prisão cautelar ela vem para satisfazer um interesse social é justamente validar a punição antecipada da pessoa, que é algo sem o devido processo, ou sem isso ser realizado da maneira adequada. Um exemplo, entra na tua casa, bota uma arma na tua cabeça, agride, comete crimes bárbaros, né? E mesmo assim, ele vai ainda ter esses, vamos dizer, os benefícios penais, como a liberdade provisória. Mesmo ele sendo pego em flagrante, ainda ter essa condição, como é que a vítima vai olhar, né? Vai se olhar, como é que ele vai seguir em frente. O número de reincidência é muito alto, sim. A gente não consegue avançar, os números são muito altos, 64 mil homicídios. Então acho que é algo que a gente precisa discutir um pouco mais. Eu concordo com Vossa Excelência e a gente está no lugar adequado para isso, que é esse parlamento. E aqui já cumprimentando Vossa Excelência à frente da subrelatoria do Código de Processo Penal. Essa discussão, ela é necessária e ela é permanente. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, contribuindo para que Vossa Excelência, para que os pares de Vossa Excelência na Câmara possam chegar a esse denominador ou o mais adequado possível. Mas nas situações em que estiverem todos os elementos lá, por que não encerrar o processo ali? Insistindo de que isso só acontecerá se houver concordância do réu e da sua defesa e homologação pelo Poder Judiciário. E aí você alavanca a audiência de custódia, que tem esse lado principiológico de defesa de direitos, que é essencial no mundo inteiro. Sobre o julgamento sumário e o aproveitamento do ato, no livro eu defendo essa possibilidade. Não realizar audiência de custódia em crime contra a vida seria prisão preventiva obrigatória. A sociedade não deveria temer o indúbio pro societate no tribunal do júri. Na verdade, é um problema de linguagem do juiz. Sobre a audiência de custódia, não tem já é consenso aqui na mesa, isso que já
se alguém quiser discordar, é consenso que nós precisamos de uma legislação. O juiz ele é escravo da lei. Ele vai obedecer o que está escrito na lei. Como não tem uma legislação, e aí vamos ter alguns conceitos, pactos internacionais, a resolução do nosso CNJ e a legislação, lógico, do pertinente brasileira. E colocar esse instituto no nosso Código de Processo Penal creio que vai ser um avanço para acabar com essas pequenas distorções, como foi comprovado aqui por vários, que é exceção. Esses problemas que aconteceu em Manaus, que aconteceu aqui em Santa Catarina, é uma exceção dentro das milhares de audiências de custódia que acontecem no nosso país. A grande maioria cumpre o seu papel de fazer a justiça. Criando essa legislação, creio que vai distorcer. E vamos melhorar também, eu acho que a questão da comunicação. Há uma comunicação muito ruim do judiciário com a população. Isso causa até um efeito psicológico na nossa sociedade. Eu acho que precisa mudar. Foram muitas anotações, aqui mais 4 páginas aqui anotadas. Vou precisar da ajuda de todos ainda, está só começando a discussão na comissão especial. Acho que vamos retomar de novo esse assunto sobre economia processual. Acho que cada ponto desse, acho que cabe talvez até uma audiência, né? Para buscar, assim, não é um tecnicismo, mas nós precisamos dessa parte técnica para conduzir o processo. Então, muito obrigado a todos, me senti muito honrado na presença de vocês aqui, foi muito importante. A audiência pública está gravada, né? Foi gravada pela Câmara dos Deputados. Eu tenho certeza que a gente vai divulgar bastante para até melhorar as informações, porque eu fiz uma enquete na minha página no Facebook, tem 700 mil seguidores. Ela deu em torno de 80% contra a audiência de custódia. Vamos ver como isso é o pensamento do brasileiro. Então a gente precisa modificar isso.